Glória a Deus. Eu gostaria de dar início à palavra de Deus nesta noite. Logo após nós teremos aí um jantar de excelência, maravilhoso. Amém, queridos? Preparado com muito carinho. Salmo 113, verso 9. Diz assim: Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Então nós vemos aqui esse texto, ele é interessante que o que me chamou a atenção nele é quando ele fala que ela seja, veja bem, assim a maneira de ler, como a interpretação ela soa de uma maneira chamativa quando fala a palavra seja, né? Veja bem, ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, não tem vírgula, né, irmãos? Mas essa palavra seja, ela enfatiza, ela enquadra, ela encaixa, ela chama atenção e diz assim, e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Então, Deus, ele é um Deus que ele tem cuidado de cada uma de nós. Hoje não só celebramos o Dia das Mães, mas como também estamos oferecendo ao Senhor o culto da rede de mulheres. Então aqui esse versículo eu achei ele bastante adequado para a ocasião, porque ele fala de mulher, ele fala de mãe, ele fala de filhos, Então ele tem todo assim uma reunião de assuntos para nós podermos estar aqui desmiuçando, entendendo, né? Então aqui ele fala que seja alegre, mãe de filhos. Então, o que nós entendemos aqui é que quando a mulher ela é estéril, quando ela não pode gerar filhos, ela se sente triste, né? Ela é uma mulher triste, porque ela não conseguiu conceber, ela não conseguiu gerar, ela não conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Então, aqui o salmista ele fala que Deus ele transforma, né? Ele abre a madre, como ele abriu a madre de muitas mulheres na Bíblia, como nós conhecemos, Ana, Sara, muitas outras, né? Que eram estéreis, e ali o Senhor ele abriu a madre delas, literalmente, para elas terem filhos, para conceberem, filhos. Porque naquele tempo, lá no Antigo Testamento, a mulher que não gerava, que não podia gerar filhos, ela era uma vergonha para a família, porque ali toda a descendência estava ali, assim, para se realizar para crescer, para desenvolver, quando a mulher concebia, quando ela tinha filhos. E quando ela concebia um filho homem, ela recebia muita honra, ela era muito honrada pela família. Então, a mulher outrora, antes, né, dela conceber, naquele tempo, aquele costume, aquele sistema, as mulheres eram tristes, mas depois que o Senhor aqui, ele mudou essa história das mulheres estéreis que não podiam ter filhos, e ele colocou sobre elas um decreto, ele colocou sobre elas, assim, um poder, sabe, assim, delas poderem realizar esse sonho. Tanto é que aqui nesse versículo, eu entendo assim, ele diz, seja ela alegre, seja, amém? Então o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Aqui também tem muitos homens, né? Deus está dizendo, né? Não só em relação a ter filhos, não só em relação à esterilidade física, mas à esterilidade espiritual. Deus nesta noite, ele está nos dizendo, nos animando, que nós podemos também deixar de ser estéreis espiritualmente e produzir, sabe? E gerar sonhos, conceber, ser feliz, deixar de ser triste por não conquistar aquilo que nós gostaríamos de conquistar. Então aqui esse versículo, ele me chamou muito a atenção, porque ele diz, ele quem? Deus, né? O Senhor. Ele faz com que a mulher estéril habite em família.
Porque família, nós entendemos que não é só o homem e a mulher. Nós entendemos que é o homem, família. Ele faz com que a mulher estéril habite em família. Família é o homem, a mulher e os filhos. Isso é a família que Deus constituiu. Então, essa mulher, depois que ela concede, ela completa o ciclo da família dela, né? E aí ela já não é mais triste, ela agora é feliz. Seja feliz e habite em família. Esse é o Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus que ele pega a mulher estéril, que habita e faz habitar em família e ser alegre, não ser mais triste, amém? Porque ela conquistou. Então nós vemos que, continuando aqui, o Dia das Mães, ela é uma data muito importante. É uma data em que nós homenageamos, nós celebramos aquelas que nos deu a vida, que nos criou, que nos trouxe, a este mundo. E tem cuidado, e cuidou, e cuida, para aquelas que ainda têm filhos pequenos e filhos grandes ainda, porque depois que cresce, mesmo assim a gente ainda tem um certo cuidado, dá uma certa atenção. Então, a gente vê que esse é um dia de celebração, é um dia de celebrar aquela que te gerou, aquela que te criou, amém, queridos? Aquela que dedicou a vida dela a você, que é filho. Todos nós aqui somos filhos, Eu não tenho mais a minha mãe, ela já dorme no Senhor, mas assim, hoje eu sou mãe, E assim como a minha mãe, ela dedicou a vida dela criando os filhos dela, eu também dediquei a minha vida criando os meus filhos, que hoje já são adultos, já estão todos casados, para a glória de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos fala muitas coisas sobre isso. E hoje nós vamos poder ver e entender um pouquinho, a importância e a bênção de ser mãe. Diga assim comigo: eu vou entender mais a importância e a bênção de ser mãe. Quando chegar o Dia dos Pais, aí os pais também vão repetir essa historinha, tá bom? Aí os pais vão dizer, amém? Que está perto, hein, irmãos? Está perto. Então, queridos, vamos lá. Deus, ele presenteou as mulheres, com essa dádiva de ser mãe. Salmo 127, verso 3. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, E o que é herança? Herança é um bem, é um patrimônio, É uma riqueza. Então, o que Deus tem te dado, que é o seu filho, é um patrimônio que precisa ser bem cuidado, que precisa ser bem direcionado para não errar o alvo, para não se perder no caminho. Então, nós precisamos de estar na presença de Deus, e entender Deus nos orientando como nós vamos criar os nossos filhos. Então ali está assim: eis que os filhos são herança do Senhor, Então essa herança aí que Deus nos deu, ela é algo muito sério, A maternidade em si é algo que cobra muito de nós, ainda mais das mães, que nós ficamos em casa durante o dia com os filhos. E o fruto do ventre, a lança o seu galardão. Então, o galardão, o fruto ali do ventre é o filho. E o galardão, O galardão é aquele presente, Que você, após você fechar tudo aquilo ali, após você criar o seu filho, após você ver o seu filho se desenvolvendo, você quando olhar para ele já crescido, já homem ou já uma moça feita, uma mulher formada, você vai ver todo o seu trabalho, você vai olhar para ele e você vai ver que todo o seu trabalho nele, tudo aquilo que você trabalhou nele, você vai ver ele exercitando, Você vai ver ele praticando. Então, nós vemos que é muito gratificante nós
cuidarmos como Deus nos orienta que cuidemos. Então Deus, Ele é o Criador da vida, né? Ele deu a vida e Ele nos deu condição de nós gerarmos e criarmos os nossos filhos. Então Deus, Ele quer que nós venhamos realmente nos dedicar à maternidade, né? E assim, tem mães que às vezes ela faz de tudo, mas às vezes ela acha ou ela pensa que não que está fracassando na criação dos filhos, que não está conseguindo, que está difícil para ela colocar a criança como ela queria que fosse, né? A criança às vezes é um pouco relutante, né? Em relação aos conselhos, em relação à criação, em relação à educação, em relação ao ensinamento. Então ela acha que ela está às vezes fracassando. E tem muitas mães que até pensam assim, que está desanimada. E olha que a criança ainda é pequena. Imagine quando crescer. Imagine quando chegar na idade da adolescência, né? Porque são as fases do ser humano. Nascimento, né? Quando nasce, criança, a fase da adolescência e a fase adulta. Então, todas essas fases, cada uma delas apresentam uma manifestação, uma reação, uma maneira diferente, porque são fases que vêm trazendo amadurecimento, fases que vêm trazendo comportamentos totalmente diferentes. Então, precisamos o quê? Olhar e ver que os filhos são herança de Deus. E essa herança, esse tesouro, ele foi responsabilizado por Deus para você. Você recebeu essa responsabilidade de cuidar bem dessa vida que você gerou e você precisa o quê? Criar como você foi criado também, ali debaixo, né, de toda submissão, obediência, né, autoridade. Tem que exercer autoridade sobre a criança, sobre o filho, para que esse tesouro não se perca. Esse tesouro que Deus te deu é muito importante. A responsabilidade é muito grande. Mas Deus, Ele quer o quê? Nos capacitar. Então nós entendemos que a responsabilidade, ela exige muito. Exige amor, exige dedicação e exige sacrifício. Amém, queridos? Então, nós vemos que a Bíblia fala sobre, lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29. Provérbios 31. Trinta e um, 28 e 29. Levante-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. 29, por favor. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Essa mulher aqui do Salmo, do Provérbios 31, ela recebe elogios do marido, que chama ela de virtuosa, né? Ele fala assim para ela, olha, todas as mulheres têm sua importância, todas as mulheres têm seu valor, mas tu é virtuosa. Aí vem os filhos também e elogiam ela. Eles elogiam a mãe. Ah, minha mãe, né? Minha mãe, ela é excelente. Minha mãe, ela procede virtuosamente. Os filhos se orgulham de ver a sabedoria dessa mulher virtuosa. Então, o que nós temos também que procurar ser dentro do nosso lar? Uma mãe, uma mulher virtuosa. E o que é virtuosa? Ser virtuosa é exercer influência sobre o filho, sobre a filha, uma boa influência. Porque nós, né, tudo aquilo, você sabe que os filhos, eles copiam tudo que os pais fazem, tudo que os pais falam. Então, o poder da influência de uma mãe sobre os filhos é muito forte. É muito forte. Então, se você tem, né, se você dá um bom exemplo, se você cria, se você ensina
né? Porque eu creio que essa mulher aqui, ela ensinava para os filhos tudo aquilo que era bom. Ela ensinava para os filhos tudo aquilo que era respeitoso. Então, quando nós, mães, ensinamos os nossos filhos a respeitar, quando nós ensinamos os nossos filhos a pedir licença, a dizer, me desculpe, mamãe me dá isso, por favor, obrigada. Então, você está implantando, enxertando, ensinando, moldando o caráter do seu filho, da sua filha, né? Por quê? Porque o exemplo, a influência, né? Então, quando você ensina para ele que ele deve respeitar, você está colocando nele, moldando o caráter dele, né? E dizendo para ele, meu filho, você precisa estar pronto, porque um dia você vai crescer e você não pode permanecer como uma criança toda a vida. Existem fases, lembra que eu falei que existem fases para cada fase ela vai trazendo um tempo na vida da criança. E, obviamente, né, a criança, se ela não tiver uma boa influência dos pais dentro de casa, ela vai crescer meio que perdida, né? Então, às vezes, os pais, eles não têm assim, não exercem muito controle, não exercem muita autoridade sobre os filhos. E aí, obviamente, a criança fica... não tem controle, né? Fica uma criança descontrolada. Mas essa mulher aqui virtuosa, ela era louvada pelos filhos. Os filhos reconheciam, né, que a mãe deles tinha todo cuidado com eles, que a mãe costumava ensiná-los de maneira certa, porque quando você ensina o que é certo para o seu filho, né, você está colocando nele a sua marca, você está colocando nele o seu brilho, você está colocando nele a sua cara, o seu caráter, amém? Porque não tem aquela situação assim, quando as pessoas dizem assim, poxa, mas fulano, o filho de fulano parece com ele, mas não parece só fisicamente, parece nas atitudes. Por quê? Porque o caráter, né, foi moldado, foi ali trabalhado, né, naquela criança. Então, aonde quer que a criança for, após adulto, adolescência, aonde quer que ele chegar, ele vai impactar as pessoas que ali estão pela educação, pelas boas maneiras. Por quê? Porque os pais em casa ensinaram bons costumes, né? Olha, não pode mexer em nada que é de ninguém. Olha, você não pode fazer, não pode falar assim, não pode falar assado, né? É assim que se faz, né? Irmãos, a Bíblia fala... Provérbios lá fala, né? 22:6, né? Se eu não me engano. Ensina a criança o caminho em que deve andar, para quando ela crescer, ela não se perder dele, né? Não é assim na Bíblia, mas eu coloquei aqui mais fácil. Então, ensinar a criança é você moldar o caráter, né? E a Bíblia fala mais. Fala que é para não tirar a vara. A vara aqui simboliza a disciplina. A vara simboliza o ensinamento. A vara simboliza a correção. Não está mandando ninguém espancar a criança, não. Está falando de ensinar. É melhor você ensinar a criança, entendeu? Por quê? Porque se você não ensina, depois você fica o quê? Chamando atenção na frente dos outros. Você fica, não faz isso, isso é feio. Então, quando você ensina em casa, porque eu aprendi assim, quando você ensina em casa, você pode ir em qualquer lugar com seu filho que ele já sabe, né? Ele já sabe como se portar, como se comportar. E ele não envergonha os pais. E a Bíblia fala isso, que quando os pais, eles afastam a vara da criança, ou seja, a correção, né? O ensinamento, aquela criança vai se tornar vergonha para os pais, né? Então a gente
ver que realmente a gente precisa, né, ser uma mãe mais virtuosa. Deus não te deu condição de você gerar teu filho para você simplesmente ter e largá-lo por si mesmo. É como a criança que não tem repreensão, a criança que não recebe educação, que não recebe ensinamento, ela está entregue a si mesmo. E isso Deus vai cobrar dos pais, porque criar e educar é responsabilidade dos pais. Os avós, eu sou vó, agora recentemente, né? Nós somos avós, né? Recentemente. E a minha responsabilidade com a minha neta é dar carinho. Mas agora a educação é com os pais, é com meu filho e com a minha nora. Amém? E hoje mesmo eu estava assim, a gente estava lá em casa vendo, e tudo que ela pede, eles ensinam, né, para ela. E tudo que ela pede, ela fala assim: vovó, me dá água, por favor. Vai fazer 2 anos. É o orgulho da família. É o orgulho da família. E assim, aí eu fiquei assim, eu comecei, né, a brincar com ela, elogiar ela. Aí ela: obrigada, vovó. Eu falei: de nada, meu amor. Mas todas as vezes que a gente se refere a ela, a gente faz a mesma coisa. Julinha, pega aquilo ali, por favor. Né? Então ela já vai assimilando que o tratamento com as pessoas à sua volta, né? Que não é me dá aqui, toma aqui, isso é meu. Não, não é assim. Não é assim que se porta. Não é assim que um bom pai, que uma boa mãe ensina. Se quer ter verdadeiramente filhos que serão mesmo assim a coroa de alegria, de glória, entendeu? De orgulho, tem que saber educar, porque se você não educar, você está sendo negligente, e Deus vai cobrar isso de você. Então, mãe, ela não é só para gerar e botar no mundo. Mãe e pai é para ensinar, e é de comum acordo. Não adianta um ensinar, botar de castigo, e o outro vir e tirar. Não, educação, ensinamento é comum acordo. Papai, está de castigo. Ah, está de castigo? Tá bom, então pode continuar. Mãe botou? Tá, então fica aí, espera que ela vai ver. Né? Então, é assim que se procede. Então, essa mulher aqui, virtuosa, ela foi elogiada pelo marido, ela foi elogiada pelos filhos, porque ela foi uma mulher que ela foi bem-sucedida na educação e criação dos seus filhos. Ela soube, como mulher, fazer verdadeiramente a família dela, formar uma família de caráter, uma família com princípios, com pilares, né, de educação, transmitir. Então, continuando aqui a palavra, uma mãe, ela exerce o quê? Muita influência sobre os filhos, né, na educação, em tudo aquilo que ela pode e deve, né, corrigir. Porque quando você corrige uma criança, você não está maltratando, não. Você está ajudando ela a se tornar uma pessoa correta, a se tornar futuramente um adulto sensato, sabe? Não aquela pessoa assim perdida, desbaratinada. Não, não é nada disso. Então, o controle é necessário ter, exercer autoridade sobre a criança, sabe? Ter controle. Porque, obviamente, como eu falei, se os pais são descontrolados, perdem o controle. E depois que perde o controle, os especialistas em crianças, eles dizem que quando a criança completa 7 anos, ela já tem que ter as bases da educação moral, sabe, caráter dentro de casa. E aprender com os pais. Porque se ela não aprender com os pais, ela vai aprender com quem? Né? Lá fora, na escola, com os professores, lá é outro tipo de educação, é educação intelectual, mas a educação moral, a educação de base familiar, ela é a responsabilidade dos pais. Então, mães, gerar filhos, conceber filhos é uma responsabilidade muito grande. Então, moldar caráter, né? A vida dos filhos tem que moldar, porque são coisas que eles vão levar na bagagem da vida deles para sempre. Algum tempo atrás existia um
um dizer que falava assim, um ditado, né? Que falava assim, fulano tem bagagem. Quem já ouviu isso aqui, esse ditado? E fulano tem bagagem. Mas se referindo ao quê? A condição dele, o caráter dele. Ah, não, fulano tem bagagem. Né? Por quê? Porque lá, no seio da família, dentro do lar dele, ele recebeu uma boa educação, uma boa instrução. Então, ser mãe requer muita responsabilidade. Sabe? Porque um filho, uma filha bem criado, bem educado, aonde ele for, você pode estar longe, ele pode estar lá sozinho, mas alguém sempre vai dizer, poxa, aquela pessoa ali é educada, aquela pessoa ali, olha, parabéns pela educação, que homem que se tornou, que menina, que mulher que se tornou, educada, sensata, inteligente, sabe? Porque através da instrução, a pessoa, ele vai se tornando inteligente, porque ele para de pensar em coisas bobas, em coisas assim, desculpa a expressão, burras, e passa a pensar em coisas mais claras, mais assim, que te dê mais condições de você estar sempre entendendo como você tem que proceder, como teu filho tem que proceder. Então, Deus quer que nós mulheres, amém, verdadeiramente sejamos também louvadas, não só dentro de casa, mas por aqueles que conhecerem ou passarem pela vida dos nossos filhos, vão ver o nosso trabalho realizado nele, moldado caráter, educado, sabe, uma pessoa que sabe respeitar, que sabe lidar. Vai ver o nosso brilho, vai ver o brilho da tua família, vai ver o brilho do teu caráter estampado no teu filho, na tua filha. Por quê? Porque você agora não é mais aquela mulher estéril, triste, sim, mas você, além de conceber fisicamente um bebê, você também trabalhou o caráter e moldou ele para que ele crescesse saudavelmente e educado, inteligente, respeitoso com todos, amém? E principalmente temente a Deus, porque temer a Deus, eu até falei isso aqui no chá de bebê do Léo e da Rosiane, ensinar a criança a temer a Deus não é ensinar a criança a ter medo, não. É ensinar a criança a amar a Deus. E agora, detalhe, uma observaçãozinha para você entender melhor. Vem junto comigo nesse raciocínio. Quando a gente, se nós não ensinarmos os nossos filhos a se portar, se nós não ensinarmos eles a respeitar quem eles veem na frente deles, você acha que eles vão respeitar, amar a Deus que não vê? Não vai. Não vai, porque isso não foi passado para eles. Então, precisamos passar isso para os nossos filhos. Respeitar, obedecer. Né? Alguém falou, um mais velho falou, ei, não faz isso não, olha, vou falar com seu pai. Sim, senhora, sai e vai para casa. Sai e vai, né? Mamãe, ó, isso. Ó, meu filho, tá bom, pode deixar, depois eu resolvo isso. Mas também não é chegar lá e brigar por causa do teu filho, não. Porque o teu filho não é o santinho que você pensa, não. Perde você, filho é uma coisa. Perde mãe, filho é uma coisa. Perde lá longe de você, você não sabe. Embora você esteja trabalhando ali o caráter dele, mas tudo é um processo, porque é uma criança, a gente entende isso. Então tem que ir aos poucos, trabalhando, né, na mente, na cabecinha dele, comportamento, educação. Então isso é responsabilidade dos pais, amém? Então, como eu estava dizendo antes, né, vó faz o papel de vó e mãe faz o papel de mãe, amém, amados? Mãe e pai educa. A avó dá carinho, abraço, sabe? Quando o pai e a mãe não tá, você tá lá, viu fazer uma coisinha errada? Ó, não pode fazer isso não, vou falar com o papai e com a mamãe. Que aí já está transferindo a responsabilidade do ensinamento, que não é seu, para os pais. Mais uma vez, você só está ali tomando conta provisoriamente, só umas horinhas, mamãe e papai vai chegar, a responsabilidade de educar é deles, você só está ali quebrando um galho, ajudando a olhar, amém, amados? Glória a Deus. Então, o amor de mãe, ele é um amor incondicional. Isaías 49, verso 15, que fala
Isaías 49, verso 15. Glória a Deus. 49 diz assim: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, o profeta Isaías, o amor de mãe, ele é incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional. Então, o profeta Isaías, ele comparou o amor de mãe ao amor de Deus. Então, o amor de mãe, ela é o reflexo do amor de Deus no nosso lar, sobre nossos filhos, sobre a vida deles, sobre a vida dos netos, né? Então, Deus, ele não condiciona, ele não põe condição. Então, ele faz uma pergunta, né? Ainda que se essa se esquecesse, contudo, eu não me esqueceria de ti. Porque por mais que hajam, né, algumas coisas, Deus, ele não deixa de amar ninguém. Ninguém. Você pode, às vezes, infelizmente, sair da presença dele, né? Se enfraquecer na fé, mas Deus não se esquece. Ele não deixa de te amar, porque ele é fiel à palavra dele. Ele não nega o amor dele a ninguém. Se ele negasse o amor dele a alguém, ele não teria enviado Jesus, João 3,16, que veio e morreu por todos nós. Então, o maior exemplo de amor de Deus, né, por nós, é que Deus, ele não coloca condição. Então, nós também que somos mães, por mais, né, que às vezes os nossos filhos nos aborreçam, nos chateia, mas a gente não deixa de amar. Só que nós temos que ensinar, e ensinar no momento oportuno, no momento exato. É naquele momento da falha, não é deixar passar para depois ensinar. Sabe por quê? Porque aí vai esquecer, vai, deixar para lá, tadinha, tão pequenininho, não entende nada não. Entende sim, irmãos. Essa idade de 2 a 7 anos é a idade que a mente da criança, ela mais está processando o que ela vê, o que ela ouve. E o que ela ouve de bom, ela repete. E o que ela ouve de ruim também. Nas atitudes, nas ações, o que ela vendo, fazendo de errado, ela vai se ninguém falar para ela que está errado, que não é para fazer, ela vai lá e vai repetir aquilo. Por quê? Porque mesmo ela errando, a mãe continua amando e ensinando. Você ensinando, corrigindo o teu filho, você não está maltratando ele não. Você não está dizendo para ele que você não ama. Você não está rejeitando ele não, até pelo contrário. Deus, né, que é Deus, nos ama e nos corrige. Deus nos corrige de tudo aquilo que não agrada a ele, de tudo aquilo que não condiz com a palavra dele. Então, se eu que sou mãe, se você que é mãe, se você que é pai, e você vê tua criança fazendo algo errado, e você simplesmente ignorar, achar que aquilo vai passar, e que é fase, é assim mesmo, você está... Lamento te dizer, mas você não está cumprindo a palavra de Deus. E Deus, ele exige que nós, mães, venhamos cumprir, exercer o amor, porque amor, quem ama, corrige. Quem ama, não ignora. Quem ama, se importa. Então, se você se importa com a sua criança, você precisa exercer mais autoridade sobre ela e dizer, não vai, não é para fazer, e se fizer, você vai ver só. Se você colocar rédea, se você colocar limite, se você se impor para ela e mandar para ele, para sua criança, e mostrar quem manda, ela vai passar a respeitar, ela vai passar a obedecer. Mas onde não há ensinamento, aonde não há correção, aonde não há enxerto, aplicação de princípios, só tende a dar. Então, a nossa família, sabe, irmãos, a gente precisa entender que Deus guarda, Deus protege, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Amém? Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Então, mãe, quando você corrige, sabe,
do seu filho, você não está fazendo nada de ruim, de errado com ele, não. Então, nós amamos nossos filhos incondicionalmente, mesmo nos momentos difíceis, né? E de desafios. Momentos de desafios que você passa com sua criança é quando ela está doente, é quando você passa a noite em claro, é quando a criança está lá cheia de febre, você está ali com aquele amor, com aquele carinho, com aquele desafio daquela enfermidade que bateu lá na sua criança e você precisa dar atenção, você precisa correr para o médico. Então todas nós mães temos esse sentimento em nós que nós vamos levar a vida toda. Pode estar grande, estar adulto, pode fazer 40, 50 anos, a gente vai ter esse sentimento no nosso coração. É um sentimento de amor. Amém? Todas nós, todas as mães do mundo, têm esse sentimento em comum, que é o amor incondicional. Por mais que um filho erre, por mais que uma criança seja levada, travessa, mas é normal, é criança, ela só precisa de uma direção. Ela só precisa realmente de ser colocada no caminho, na linha, né, de compreensão, para ela poder ser uma criança bem mais feliz, bem mais cuidada, bem mais protegida e amparada. Porque proteger e amparar não é só você trancar o portão e achar, tá seguro, tá amparado, tá. Não, é você proteger aqui, ó, isso assim, orientar. Sabe, dar direção. Isso é proteger a criança. Então, é importante nós orarmos pela criança, pelos filhos. Lá em 1 Samuel, capítulo 27 e 28, já caminhando já, para não prolongar muito. 1 Samuel, Ana, ela orava para conceber. Todos nós conhecemos a história de Ana e sabemos que Ana era estéril. O Senhor havia cerrado, né, a madre de Ana. E ali Ana sofria muito com aquela perseguição, a sua rival Penina. E toda vez era aquele martírio, toda vez era aquela implicância, aquela situação insuportável. E ali Ana chorando, orando, pediu ao Senhor um filho. E o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana concebeu. E Ana teve Samuel. Samuel foi gerado com propósito. Samuel foi gerado com a finalidade, porque ela fez um voto ao Senhor. Vou votar ao Senhor. Eu quero um filho. Ana foi específica na oração. Olha só a importância de nós que somos mães sermos específicos na oração pelas nossas crianças, pelos filhos, pelos netos, né? Nós precisamos ser específico. E Ana pediu, eu quero um filho assim. Tem que ser varão. Amém? E ali o Senhor concebeu e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para o 27, 28. 28, isso. Então, ali você viu que ela orou e pediu. Olha o exemplo, né? Quando uma mãe ora por uma criança, por um filho, olha onde Samuel foi parar. O Senhor concebeu, ela foi lá, entregou ele no templo para servir ao Senhor. Ele foi gerado com propósito. Eu creio também que Deus te deu os filhos que você tem, né? Porque não simplesmente deu por dar, mas deu com um propósito. Deus tem propósito na vida do teu filho. E você também, como mãe, temente a Deus, você precisa também ter um propósito, colocar propósito diante de Deus. Senhor, meu filho, assim, Senhor, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, né? E ali, Samuel foi uma pessoa bem-sucedida ali no templo, servindo ao Senhor, juntamente com o profeta. Então, Deus quer que nós, mães, nos despertemos também nessa área. Orar. A oração remove impedimentos.
A fé, a tua fé exercitada através da oração vai mover montanha, vai tirar os impedimentos, certo? Deus vai trabalhar. Porque se não houver oração, não há manifestação de mudança. A mudança ela só vem através da oração, através da dedicação. E Ana foi essa mulher que fez propósito com Deus e levou e entregou ele para servir ao Senhor, como ela pediu. E ali ela adorou a Deus. Amém? Eu creio que todas nós precisamos, por mais que a gente ore, mas a gente precisa colocar propósito na oração. Porque existe oração cotidiana e existe aquela oração com propósito, com objetivo. Aliás, toda oração ela tem que ter propósito, tem que ter objetivo, né? Mas eu falo assim daquela oração que você levanta, Senhor, muito obrigada pela noite, obrigada pelo dia, tal. Aquela oração assim, tipo assim, para sair de casa, né? Ou para que, assim, para ir resolver alguma coisa. Então, quando tem propósito na oração, Deus, ele atende. Assim como ele atendeu Ana. Então, caminhando já para o final, Ana, ela orou pela vida de Samuel. E foi o quê? Um grande exemplo de como a intercessão de uma mãe pode transformar vidas. Então Deus conta com você, mãe, com você intercessora, com você, para você realmente levar a Deus em oração a sua família, os seus filhos, a sua criança. E para já terminarmos, ser mãe é uma dádiva de Deus que traz muitas alegrias e também traz muitas responsabilidades. Amém, amados? Porque outra coisa que eu ia falar ali agora, eu lembrei. Ana, lá no capítulo 2 você vai ver. Ana, ela fez esse propósito, levou Samuel, entregou Samuel para servi-la ao templo. E depois disso, o Senhor deu mais 5 filhos a Ana. Ela concebeu 3 homens e mais 2 mulheres. Olha como Deus ouviu a oração de Ana. Por quê? Porque aquele ali, Deus já tinha um propósito com ele. E ele também entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. E obedeceu, e foi lá, e serviu, e viveu ali no templo, orando, trabalhando para o Senhor. Então, a maternidade é muito gratificante. Mas também não é para ser colocada de qualquer maneira. Você precisa colocar muita, mas muita atenção naquilo que Deus te deu. Porque, relembrando, os filhos são herança do Senhor. Então, essa herança, esse tesouro, esse bem, né, que você tem, não é seu. Ele é emprestado. É para você, é um desafio mesmo, é para você trabalhar na vida dele, no caráter dele, moldar ele, para que ele verdadeiramente seja um homem ou uma mulher honrada, de honra, de excelência. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. A palavra foi diferente, instrutiva, né? Porque o que nós aqui nessa igreja prezamos é a instrução através da palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Amém? Para mim, essa palavra foi de grande importância. Que Deus abençoe.